Olá, povo abençoado de Deus. Estamos aqui juntos, para mais uma gravação, para mais uma participação. E eu estou trazendo mais uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Amém? Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, porque eu estou sendo abençoado com essa ministração. Amém? Glória a Deus. Então não esquece de dar aquele joinha aí para nós, aí embaixo, E também se inscreva no canal. Amém? Nos ajude divulgando também para o seu amigo, sua amiga, para seu pai, sua mãe, seu filho, enfim, para sua família, seus familiares, amém? Para que possamos juntos fazer uma corrente abençoada e podermos estar crescendo e aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Muito bem, amados, a palavra do Senhor que eu trago hoje para você está aí no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho, do Novo Testamento, no capítulo 21, do 33 ao 46, Jesus contando uma parábola, E nós vamos ler juntos e você vai poder melhorar o seu entendimento em relação a essa palavra. Porque a palavra de Deus, amados, é muito simples. Jesus, ele pregava numa simplicidade muito grande, Você vê que do leigo até o intelectual entende Jesus. Então, o analfabeto, quem sabe ler, quem não sabe ler, todos podem entender a palavra de Deus, Então a gente não pode complicar as coisas. Jesus era muito simples nas suas coisas. E eu trago nessa gravação, essa parábola maravilhosa para a gente compartilhar juntos. Amém? E diz assim, olha, eu vou ler um pouquinho aqui para você me acompanhar. Ele diz a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de sebe e construiu nela um largar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores. Para quê? Para receber, Para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e apoderamo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus respondeu, Então os discípulos responderam: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa pedra angular, amados, é o próprio Cristo. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, e temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém? Então nós vimos aqui que os escribas, os fariseus, não gostaram muito da parábola de Jesus. E nesta parábola, Jesus ele nos dá grande lição para que nós venhamos perder, para que a gente não venha perder, sabe o quê? A nossa morada com Cristo.
para que a gente não venha perder a oportunidade da salvação eterna. O Senhor, Ele nos chama para quê? Para a gente ficar atento. O que é atento? Atento é o quê? A gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que ser atencioso e aplicativo. Amém? Vejam bem, o proprietário aqui é o dono da terra. Ele plantou uma vinha, cercou, cavou, né? E fez também um poço para quê? Para prensar as uvas. Construiu uma torre, ou seja, criou a terra e tudo que é necessário para a existência humana. Assim foi Deus. Ele colocou uma cerca em volta, marcando que o dono, que é o dono, né? Aqueles que são do Senhor, eles carregam as marcas de Cristo. Amém? Ele carrega a marca do seu dono. Veja o que a Bíblia diz em Gálatas 6, no versículo 17. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Isso é o apóstolo Paulo falando, né? Eles então vai e arrenda suas terras e tudo que tinha feito dela. Assim nosso Deus criou a terra e tudo que está nela foi criada pelo nosso Deus. Amém? E também, amados, o nosso Deus, Ele é o autor da vida. E Ele então vai, e esse texto aqui diz que Ele foi fazer uma viagem, e que na época da colheita Ele enviou seus servos para quê? Para receber a sua parte na colheita. Tá vendo? Vejam aqui, o dono da vinha representa quem? Deus. Os lavradores é os que rejeitam a Jesus. E os servos são o quê? Os filhos de Deus. E o filho, né? Óbvio, é Jesus. Amém? E esse dono da vinha, amados, o nosso Deus, ele criou todas as coisas. Ele é o quê? Ele é o criador, ele é o governo de tudo. Tudo pertence a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está aí em Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 1. A Bíblia também diz, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então Deus criou o homem e a mulher. Não tem uma terceira opção. Amém? É o que a Bíblia relata. Isaías 42, versículo 5 também diz, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e desenrolou e estabeleceu a terra e o que dela procede, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Está vendo? Que coisa linda. O Senhor também criou para a sua glória. Isaías também 43, versículo 7, ele relata isso. E a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória e que formei e fiz. Amém? A Bíblia também diz que tudo foi criado por ele e ele foi antes de todas as coisas. Veja bem aí em Colossenses capítulo 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Amém? A Bíblia também, queridos, ela registra no Salmo 19, versículo 1, né? Que sobre a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. E aqui os lavradores, os desobedientes a Deus, no tempo da colheita, o Senhor da vinha fez o quê? Ele enviou seus servos. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou, né? Para quê? Para aqueles servos colherem a parte que pertencia ao dono da vinha, né? Mas eles foram desonestos. Os lavradores agiram muito mal, de forma grave. Eles fizeram o quê? Eles, apoderando-se dos servos, espancaram e mataram. Coisa horrível, né, amados? Muito triste. Muito triste isso. E aí, amados, a gente vê o quanto o ser humano
sem Deus, tem um coração duro, difícil, né? Amados, tem muita gente ignorando a Deus, o dono da vinha. Tem muita gente aí que levando a vida como se nada fosse acontecer. Mas Jesus está vindo. Amém? E aqui a gente vê o sofrimento dos servos fiéis. O Senhor da vinha, Ele tem enviado seus servos, mas eles têm sido ignorados. Quantas pessoas, né, que saem por aí falando de amor, falando de Jesus, e às vezes são xingados, caluniados. Sabe, isso é muito triste. A gente tem que vigiar muito antes de falar de uma pessoa, antes de fazer um julgamento sobre ela. Olhar primeiro para dentro de nós, né? Ver como é que está a nossa comunhão com Deus. Ver como é que está a nossa vida com Deus. Ver se realmente nós somos um exemplo. Nós somos um referencial para poder apontar o dedo para alguém. Por isso nós temos que ter muito cuidado, amados. Essa reflexão dessa palavra é para isso. É para a gente fazer uma avaliação de que forma que nós temos tratado as pessoas. Às vezes a gente, né, faz o julgamento e já dá o veredito rapidamente. Se desfaz de uma pessoa assim na maior facilidade. E a gente tem que ter muito cuidado. Por mais que essas pessoas estejam erradas, não cabe a mim, nem a você, nem a nenhum outro julgar, fazer julgamentos sobre ela. Amém? Nós temos que ter cuidado para a gente não ficar matando pessoas com as nossas palavras, não ficar matando ministérios. Tem muita gente que está desanimada, parou de fazer a obra de Deus, porque recebeu palavra dura, porque recebeu julgamento errado. E nós precisamos estar muito atentos e espertos a isso. Amém, queridos? Por isso, em nome de Jesus, quando você vê alguém falando mal de um pastor, de uma igreja, de um padre, de um colega de trabalho, de um familiar seu, sai de perto. Não compartilhe esses pensamentos, porque isso não agrada a Deus. Deus, ele é bem muito claro lá no capítulo 7 de Mateus, quando diz que antes da gente apontar alguém, a gente tem que primeiro tirar a trava do nosso olho. Então nós não somos tão espetacular assim para estar julgando os outros. Amém? Então eu queria muito deixar, porque às vezes tem muita gente perdendo muitas bênçãos na vida, perdendo a credibilidade, perdendo a moral, por conta desses hábitos errados. Eu queria deixar essa palavra para você, para que você pudesse fazer uma reflexão. Amém? Se isso tem acontecido com você, ore a Deus, peça perdão, que Deus é poderoso e maravilhoso. E Ele tem misericórdia, Ele tem amor e Ele tem perdão. Amém? Então, em nome de Jesus, eu queria deixar essa mensagem para você nesse momento. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, porque eu também fui. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Não esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele joinha, apertar lá em cima o joinha, né? Para que nosso canal esteja alcançando mais e mais pessoas. Amém? Muito obrigado e Deus abençoe a você e a sua família.